Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e aproveitar para parabenizar a todos que nos assistem pela internet e esse novo intercâmbio com a Federação Espírita, todos pela mesma causa, a causa do Cristo. Antes de começar a palestra propriamente dita, eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre uma experiência importante que aconteceu comigo e que foi interessante as repercussões que teve. Eu fui convidado por uma empresa para fazer uma palestra num seminário de marketing político, né? E aí eu perguntei qual era o tema. Ela disse: você vai falar sobre o novo cenário político brasileiro. Aí eu disse: beleza. Quando colocaram propaganda na televisão, várias pessoas começaram a mandar e-mails para mim ou postar no Facebook: como é que você, um espírita... Aí eu comecei a dizer assim: realmente as pessoas estão tendo uma visão de que eu estou indo lá ensinar como enganar o povo. Eu tive essa sensação. Aí eu fui quinta-feira, Denise, para a inauguração da nova sala do Leopoldo, que foi linda, por sinal. E aí uma pessoa chegou para mim e disse a mesma coisa: minha esposa está tão decepcionada com você. Mas por quê? Aí ele disse a mesma coisa, né? Eu disse assim: se você me encontrasse num restaurante aqui em Campina Grande, jantando com Carlinhos Cachoeira e Carla Pérez, o que é que você achava? Eu disse: rapaz, eu não ia ter uma boa impressão de você, não. Pois era com esse povo que Jesus andava, porque Zaqueu era uma espécie de Carlinhos Cachoeira, né? A mulher samaritana do poço e a adúltera tinham o mesmo valor naquela sociedade. Não estou me comparando com Jesus, não, mas é no sentido seguinte: nem de longe, nem de longe. Mas assim, eu comecei a me preocupar. E disse: será que eu vou fazer isso mesmo, né? Aí eu preparei a palestra, preparei os slides e chamei a minha crítica mor, que é a que vê dos meus artigos todos antes de ir para a internet, que analisa as palestras, que é minha esposa. Porque diz mesmo, diz e não amola, né? Termina a palestra: você errou ali. Obrigado, ajuda. E aí eu mostrei as lâminas do PowerPoint que eu tinha feito, né? Aí o que é que tu acha, Alice? Eu acho que ou vão lhe apedrejar no meio da palestra, ou a mulher que lhe chamou nunca mais vai querer falar com você. Porque várias lâminas eram muito críticas, e uma delas era uma charge de um indivíduo que tinha ganhado uma chapa, uma prótese dentária, que dizia assim: eu ganhei essa prótese de um otário, mas vou votar num outro homem de bem que disse que vai acabar com toda essa loucura. E coloquei uma postagem no Facebook dizendo o que eu ia fazer, qual era o meu objetivo, e Denise fez um comentário altamente cristão, torcendo por mim. Obrigado, Denise, me ajudou muito. Que Deus lhe abençoe, eu precisava mesmo disso. E foi interessante porque eu fiz todo a palestra como eu tinha planejado, mostrando que a realidade mudou, que a compra de votos é um tipo de comportamento que hoje em dia sai pela culatra, não tem sentido mais esse comportamento. Falei sobre administração com qualidade. Eu até fiz um comentário terrível, que eu vi a hora o pessoal lá me bater, porque eu esqueci. Eu disse que a maior parte dos homens públicos da Europa e dos Estados Unidos, eles são formados em engenharia ou administração, e no Brasil é advogado ou médico, por isso que dá uma complicaçãozinha na gestão, porque a experiência de todos os prefeitos lá eram médicos, não? Mas eu tinha dito já. Enfim. E no final eles abriram para uma pergunta e resposta, e teve uns prefeitos que falaram da questão da corrupção, dizendo que a população estimulava muito. Eu disse: mas ninguém sabe na história quem começou. Se foram os políticos, eu não disse vocês, né? Porque aí também seria demais. Se foram os políticos que começaram e a população se viciou, e hoje vocês estão tendo dificuldade de deixar. Mas que o quadro aponta para uma mudança significativa, aponta. E todos os outros dois que falaram pessoas que iam falar com muita responsabilidade. E o que ia falar sobre pesquisa tem apenas um curso de graduação, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado em Yale, nos Estados Unidos, da área de pesquisa. E eu conversei com ele antes, uma pessoa extremamente madura, muito consciente do papel dele naquele momento. E aí eu pensei comigo: se os bons não forem para a política, como é que a regeneração vai acontecer? Se nós não começarmos a tentar despertar as consciências, ou se a gente tiver uma visão apenas de rejeição de todas essas pessoas, a gente vai ficar só fazendo críticas sem tentar dar a nossa colaboração. De qualquer forma, se me chamarem para fazer uma palestra dessa, só vou fazer com esse conteúdo, porque se for ensine como se comportar no vídeo, eu não vou. Porque aí eu vou me sentir realmente dando uma aula, né, de como você ludibriar o comportamento humano. Era só uma ressalva. Continuem falando comigo nos cantos, não me discriminem. Mas o tema de hoje é fruto da palestra que foi feita no aniversário do Sheila, e vocês sabem que a gente realmente faz uma palestra no mês e sai, porque a gente não é nenhum Divaldo Franco, a gente está mais para o Divaldo Fraco, então a gente tem que reproduzir. Eu digo isso porque algumas pessoas vão para vários centros e ficam ouvindo a mesma palestra. Então eu estou logo avisando que é a mesma palestra que eu fiz
nos chega. A gente vive um momento em que está cada vez mais claro que a busca pelo Evangelho de Jesus não pode mais ser uma busca de compreensão teológica, não pode ser mais uma busca apenas de entendimento intelectual. Cada vez está mais claro para nós que a proposta de Jesus, e isso era característica do próprio Jesus, ele se consubstanciava como sendo isso, é uma proposta de mudança de comportamento e de afeto. Grande parte dos problemas que nós temos no campo da fé cristã, ela se dá pelo fato de que ao longo dos 2000 anos que vieram após a mensagem de Jesus, ele passou a ser visto como modelo e objeto de culto, e não como modelo de comportamento. No momento em que você diz que aqueles serão objeto de culto, você cria as facções religiosas e as diferenças religiosas. E alguns aceitam e outros não. Por que que Gandhi ele é respeitado por todas as pessoas no mundo e por todas as expressões de fé? Porque Gandhi não é objeto de culto do hinduísmo, ele é visto como modelo de comportamento na paz. Por isso que budistas entendem e estudam a vida de Gandhi, por isso que hindus entendem e estudam a vida de Gandhi, por isso que nós cristãos entendemos e admiramos a vida de Gandhi. Se Gandhi virasse uma deidade do hinduísmo, naturalmente, por uma questão de seita, a gente se afastaria, a gente não aceitaria. E Jesus em nenhum momento se propôs a ser objeto de culto, mas modelo de comportamento. Ele é tanto o comportamento, ele é tão a expressão da ação, mais do que o discurso que já existia, que ele foi descrito pelo evangelista João, um dos evangelhos mais lindos que existe, como o verbo. Porque ele era exatamente o que fazia, o verbo no sentido da ação mais plena da concepção de verbo. Porque ele não tinha distância entre o que falava e o que fazia, ao contrário de nós. Se Jesus veio, ele veio exatamente porque a primeira revelação, que era uma proposta de revelação moral, se tornou uma religiosidade farisaica. Seria como se o governador supremo da terra, o Logos solar por excelência, o espírito luminar que é Jesus, tivesse mandado uma primeira mensagem. Uma mensagem que já continha toda a norma de conduta para uma sociedade feliz. E que se resumia em 2 princípios que são a essência de qualquer evangelho, em qualquer ponto do universo, onde exista vida habitada, física ou não física, no universo criado por Deus. A regra de amar aquele que nos criou acima de qualquer coisa e a todos os outros entes criados por ele. Da mesma forma, é a regra de ouro. Com essa compreensão, nós percebemos que tudo isso nos une profundamente, porque compartilha dessa percepção intelectual apenas os budistas, os cristãos, os hindus, os muçulmanos, os judeus. Todos entendem isso. Todos sabem disso. Na verdade, no Velho Testamento já estava contido todo o conjunto de normas de conduta para nós vivermos uma experiência amorosa com nossos irmãos. O Eclesiastes, os Salmos, um conjunto de livros que está no Velho Testamento, na Torá judaica, com seus estilos, o estilo poético, o estilo apocalíptico de Daniel, o estilo da Gênese, a prosa, né? Então nós temos os profetas que anteviam a vinda do Messias, porque já começavam a perceber que aquele povo que foi escolhido por Deus para dar um salto qualitativo na percepção da nossa relação com Deus, nos dando a noção de unidade de vida espiritual, eles comprometeram a mensagem de Jesus no momento que transformaram aquilo no objeto de culto. A mensagem de Deus, inicialmente por Moisés, quando transformaram no objeto de culto, cheio de formas, cheio de formalismos, criaram as religiões, as castas, os fariseus, os que podiam falar, os que deviam apenas ouvir, os que não pertenciam porque se misturavam com outros povos, como os samaritanos, eram rejeitados, e se criou toda uma hipocrisia religiosa. Então é como se Jesus chegasse e fizesse assim: rapaz, parece que eu vou ter que ir mesmo. Eu mandei a mensagem, eles não estão entendendo, está lá contido toda a lei, todos os profetas, quando ele vai dizer depois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí estão toda a lei, todos os profetas, nada mais precisa ser acrescentado. Tudo é secundário. Reencarnação, salvação antecipada, crer ou não nos santos, tudo é secundário, porque o principal é o afeto e o amor. Jesus vem e exemplifica o amor e chega à culminância de se doar fisicamente pelo amor. Mas nós ainda somos filhos trabalhosos de Deus. E tivemos toda uma capacidade de, ao longo dos milênios que vieram após a mensagem de Cristo exemplificada na carne,
mais uma vez, distorcermos tudo. E Jesus já antevia esse processo e já prometia uma terceira revelação, para que a partir daí nós pudéssemos resgatar o cristianismo redivivo. E Jesus é apresentado no Livro dos Espíritos como modelo de comportamento, e não como objeto de culto. Porque quando Kardec pergunta, né, Denise, qual é o nosso modelo e guia? E Oscar uma vez fez uma palestra belíssima aqui, em que ele diz, Oscar disse assim, a rigor, nenhum de nós pode dizer que tem outro guia que não seja Jesus. Porque ele é o nosso guia espiritual, é o nosso modelo. Nós temos mentores espirituais, amigos espirituais anônimos que nos acompanham, mas o guia e modelo para nós é Jesus. Olha que quando Kardec pergunta qual é o nosso, né, qual é esse modelo e guia para a humanidade, ele não pergunta assim, qual é o modelo de padrão intelectual para a humanidade? Qual é o modelo de homem sábio para a humanidade? Modelo é aquele que estabelece um padrão de conduta e de comportamento. E a resposta é simples e profunda, é Jesus. Então Jesus é resgatado na terceira revelação como um modelo de conduta. Por isso que Kardec, ele nos solicita primeiro conduta, depois intelecto. Porque o intelecto já deu o que tinha de dar, no sentido não de que a gente não vai produzir ainda muito mais no campo do conhecimento humano, mas no sentido do campo da religiosidade, tudo que poderia ser dito. Tem até uma mensagem linda do Emmanuel, que a gente fica sempre esperando novas mensagens reveladoras, sempre novos acontecimentos extraordinários, porque estamos esquecendo de fazer tudo que já foi dito. A lição simples do Evangelho. E aí, Kardec diz, espírita, amai-vos, é modelo de comportamento, é conduta, é atitude. Instruí-vos. No país, houve uma inversão desse padrão, e nós temos uma intelectualização do movimento espírita. O estudo é importante, ele é necessário, mas entender fé raciocinada como fé sem afeto é um desconhecimento da própria doutrina, que não abaliza isso. Às vezes as pessoas perdem a fé, a gente percebe isso, porque elas, como a mensagem de Emmanuel, que naquela leitura recortada daquela frase do Evangelho de João, de que o que a gente pedir vai obter, dá aquela sensação de que nós temos uma relação de negócio com Deus. E quando nós não somos atendidos nos nossos caprichos infantis, muitos perdem a fé, porque tem uma fé que acredita que só é fé quando está tudo bem. E não entende que faz parte da fé, e o próprio Emmanuel analisa na mensagem, suportar as conjunturas da vida que nós mesmos criamos. Sofrimento que nós mesmos plantamos, e que exige de nós agora, pelo menos, enquanto não modificamos o padrão de comportamento, enquanto insistimos no erro, o que nos é solicitado, pelo menos, é a resignação. O que é a resignação? Suporte com brandura e com altivez a colheita do fruto amargo que você plantou, enquanto você não consegue plantar um fruto melhor. Porque não se pode esperar de Deus que a gente plante abacaxi e colha uva, porque a sua misericórdia é infinita, mas tem limite nas nossas ações. Então nós vivemos hoje a necessidade de trabalhar os comportamentos humanos, a necessidade de trabalhar a nossa conduta. O testemunho nessa hora de transformação da Terra é o testemunho dos comportamentos. Nós podemos dizer que em termos de conhecimento, embora precisemos aprender cada vez mais, a gente já tem muito. Você pode pegar um jovem espírita, ele vai para uma sala de aula, discutir com colegas de religiosidade, e ele dá aula de teologia. Mas nós devemos nos preocupar também sobre comportamento. Será que os pais espíritas estão sendo chamados na escola porque o filho está dando trabalho, batendo nos colegas, embora faça evangelização? Será que eles respeitam os pais em casa? O que tem acontecido? Aí a gente volta para a questão de Jesus como modelo de comportamento e a ideia de um item que a gente vai trabalhar hoje especificamente sobre um comportamento humano tão necessário que é paciência. Nós somos uma humanidade ansiosa. Não estou me excluindo, nós somos extremamente ansiosos. E essa percepção de ansiedade, ela é muito antiga, porque o próprio Cristo já dizia, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele já percebia a nossa vontade de antecipar os eventos, de que as coisas se resolvessem rápido, né? E a gente tem uma tendência muito forte de querer soluções mágicas para as nossas questões da vida. Então, a ideia da paciência é entender que a vida e a evolução da natureza humana, tanto do ponto de vista do planeta e da ecologia, do universo em si, como das individualidades, ela é processual. Muitos aqui são educadores, são professores, e sabem do que eu estou falando muito bem. E quem não é pai, sabe ainda mais. E se for pai educador, sabe muito mesmo.
que tudo se dá por etapas e que as coisas têm que ser construídas passo a passo. E para isso, a paciência é uma virtude essencial para nós suportarmos as etapas que têm que ser vencidas até nós chegarmos ao objetivo final. Quando nós pensamos em paciência, nós pensamos, por exemplo, nos jovens de hoje, na juventude atual, que são filhos de pai que nasceram ali pelos 60, 70, 80 no máximo, que foram pais que tiveram pais assim extremamente pontuais no rigor, no respeito, na ideia da obediência, né? De que você tinha que cumprir aquilo mesmo que você não gostasse, que você tinha que dormir naquela hora mesmo que não tivesse com vontade, que você não ia ver aquela televisão mesmo que você quisesse. E embora muitos de nós passando por esse momento ficou extremamente angustiado e com raiva dos pais, não deixou de amá-los. É interessante isso. Eu digo até que a nossa educação da nossa geração foi uma educação wireless, sem fio, porque os pais olhavam à distância e a gente entendi. Né? Captava a mensagem, um olhar da minha mãe fulminava, meu amigo, eu ficava gelado, era uma coisa terrível. Demorou para eu deixar de ter medo do olhar dela. Depois dos 30 foi que começou a negociar. Então era um olhar assim, eu estou dizendo, não tem, eu estou dizendo com olhar, não tem negociação isso aqui. Isso significa o quê? Você tem que ter paciência, porque o que você quer, você não pode, você não merece e nem tem maturidade para ter agora. O que é que mais a nossa geração queria? Eu não falo só do ponto de vista político, que também era uma necessidade, liberdade. A gente queria liberdade política, mas a gente queria liberdade mesmo, queria poder ir para onde a gente quisesse, queria poder ir para lá. E a gente não tinha isso, porque liberdade é conquista. Liberdade você dá a quem merece, a quem provou capacidade de ter, porque implica em responsabilidade. O que a gente percebe hoje é que a geração atual recebe sem nenhum esforço algo que exige esforço. E por receber antes do tempo a liberdade, não sabe aproveitar. E nós vivemos hoje, e faz parte até desse momento de transição da Terra, nós vivemos hoje um momento de jovens que não sabem aproveitar todas as benesses que os pais dão. Porque muitos pais oferecem hoje para os seus filhos um padrão de vida que eles nem sonhavam em ter quando eram jovens. Não é verdade? A gente da geração do Kong e do Quixote não tinha o sonho de consumo da gente, né? Uva, você lembra, Denise, quando passava a cu? Uva do Rio Grande do Sul. Otávio morava em Minas, não sabe o que é isso não. Aqui é seco, Otávio. Não tinha o Vale São Francisco. Uva passava uma raridade. E a gente achava, era uma festa, abrir uma caixa de uva a cada 3 meses em casa e comer, né? Então a gente tinha que ter paciência para os processos. A gente sabia o que tinha que fazer e o que a gente ia conquistar. Quando eu fui uma vez na Universidade Federal do Rio de Janeiro para uma palestra, eu entrei no laboratório de neurofisiologia e vi uma pesquisa muito interessante sobre isso. Eram 2 hamsters com o cérebro aberto, eletrodos medindo ansiedade e estresse. O primeiro ratinho, ele tinha que fazer tantas vezes a rotação da rodazinha gigante e, uma vez conseguido fazer exatamente o que o pesquisador queria, ele ia ter como ganho comida. Nível de estresse e ansiedade do rato, normal. Porque esse rato sabia o que tinha que fazer e sabia o que ia conquistar. Essa geração anterior sabia que tinha que estudar para conquistar o espaço na vida. O outro rato, 10 comidas na frente, não tinha que fazer absolutamente nada para conquistar a comida, só que tinha que escolher uma delas. Nível de ansiedade e estresse altíssimo. É a geração atual. Você tem internet, banda larga, tem carro, você pode sair a hora que quiser. A hora que eu estava voltando para casa é a hora que estão se arrumando para sair, 10 horas, né? Mudou, obviamente, ninguém quer que as gerações sejam todas iguais. Você tem um monte de coisas que você não luta para ter, você tem TV por assinatura, ou seja, cada família, dentro das suas condições financeiras, oferece aos filhos muito mais do que tiveram. E os filhos não agradecem. Porque eu lembro de um amigo meu que uma vez pagou uma viagem para os filhos verem a Disney, não sei o que, e foi esperar os filhos no aeroporto. E os meninos, quando chegaram, e aí como é que foi? Tudo um cara de boçal. Foi bom, foi legal, não queria dar nenhum feedback ao pai que tinha pagado a viagem com tanto sacrifício. E quando ele estava indo para João Pessoa, ele não tinha alugado uma casa de praia na praia que só tem Campinense, Camboinha, Praia do Oi. Tinha alugado na praia de Intermares, não era Intermares, era Bessa. E os meninos foram esculhambando o pai na BR-101 porque não tinha botado lá. Ele se revoltou. Aí começou a gritar: na minha época, quando eu vim ver o mar, era tão matuto que quando a onda veio eu saí correndo. Contou a história. E vocês não sei o que. A resposta dos filhos foi: eu não tenho culpa se seu pai era pobre. O meu é rico, que era ele. Né? Aí olhou para mim:
Rossandro, o que é que eu faço? Se ficar calada, é burro. Porque é a hora de você marcar seu poder parental aqui e dizer que você é quem manda, porque pelo amor de Deus. Mas essa distorção é fruto de você não ensinar a paciência, o respeito às etapas. As conquistas vêm processualmente. Quando se começou a perceber essa crise no modelo educacional, muito fortemente, se criou alguns modelos. Acho que eu até falei aqui. Um deles, que todo educador conhece, são os 4 pilares da educação. Numa reunião, junto com o comissário da ONU, que já ocupou vários cargos na ONU, que era o Jacques Delors, e que estava à frente da Unesco, reuniu educadores no mundo e chegou à conclusão de que nós tínhamos 4 pontos que, se fossem desenvolvidos nos seres humanos, nós teríamos um ser plenamente educado. Primeiro era, o ser humano tem que aprender a conhecer. Então, 2 mais 2 é 4, isso aqui é a tabela periódica, nós temos tantos órgãos, né? As divisões silábicas, aprender outro idioma. Nós temos que aprender coisas da nossa cultura acumulada na ciência humana. Temos que aprender a conhecer. Uma vez que eu aprendo a conhecer, eu aprendo a fazer. Se 2 mais 2 são 4, eu coloco isso numa cotangente, num cosseno, aí eu faço um prédio como esse. Né? A tabela periódica me permite fazer produtos de farmácia. O conhecimento do corpo humano vai gerar todas as ciências médicas, da mente humana as ciências psi, da educação, enfim. Aprendendo a conhecer, eu aprendo a fazer. E aí, a gente percebe que nesse item, e aí a gente volta para o Livro dos Espíritos, sobre as 2 asas da evolução humana, o conhecimento, a asa do conhecimento, e a asa das emoções, né? Que quando o pássaro estiver com as 2 asas do mesmo tamanho, ele vai voar. Porque enquanto não, uma galinha que dá aqueles voos rasantes e cai. Mas eles dizem que o conhecimento, o desenvolvimento intelectual ele antecede o desenvolvimento moral e é condição para que o desenvolvimento moral venha. Então, aprender a conhecer e aprender a fazer é a nossa sociedade. Fizemos satélites, fizemos internet, aparelhos muito maravilhosos de comprar, tal. Quando a gente chega nos outros 2 pilares de um ser integralmente educado, que é aprender a viver com, aí a gente já sente que a gente ainda está muito atrasado nisso. E aprender a ser. Ou seja, conheça, do conhecimento que você tem, execute não para fazer mal a ninguém, mas para fazer bem em sociedade, e conheça você. Parece até que todo mundo está chegando aos mesmos lugares, né, Denise? Conhece a ti mesmo, tal. Todo mundo chegando no mesmo ponto. Mas o que é o drama? É que o aprender a conviver com e aprender a ser é o drama da humanidade. É o que está sendo demandado para nós desenvolvermos hoje. As características morais e práticas emocionais interiores. Porque quando a gente observa no panorama do Evangelho, no capítulo 5, tem um comentário da irmã Rosária, quando ela diz o seguinte: o que vos é solicitado neste orbe que vos encontreis, é que vos suporteis uns aos outros, e é o que menos conseguis fazer. Olha a diferença entre amar ao próximo como a si mesmo, projeto para um mundo perfeito, porque não é a nossa realidade, definitivamente. Alguns espíritos aqui vieram testemunhar isso. A maioria de nós não consegue nem os parentes amar, que são os outros, né? Ao suportai-vos uns aos outros. Bom, mas suportar parece uma coisa tão assim, tão pesada, não é? Amigo, mas se a gente conseguisse se suportar, que parece uma coisa pesada, mas já é um ganho, a gente já evitava tanto conflito. Se os israelenses e palestinos se suportassem, o conflito árabe-israelense estava resolvido. Se esse conflito, que foi muito mais aceso por Bush no governo desastroso dele, entre mundo cristão e mundo muçulmano, se nós desenvolvermos tolerância, a gente vai ter que desenvolver, porque eles vão ser a maior religião do mundo nos próximos 20 anos, a gente vai ter que tolerar mesmo, temos que conhecer e entender qual é a proposta deles para o mundo, nós teríamos muitos problemas resolvidos. Se os esposos se tolerassem, se os filhos e os pais se tolerassem, se suportassem, aí a partir daí você tem o se suportar, aí você vai para uma gradação de sentimento melhor, que seria tolerar, tolerância, né? Depois tem a admiração, respeito, amor. É um grau mais na frente, ou seja, é gradual. Para isso tem que ter paciência na construção desses processos. Outra gama de educação vai chamar de conteúdos conceituais, processuais, ou seja, o que eu conheço como o processo de conhecimento, e o principal, que é onde a gente está tendo problema, no atitudinal, na atitude, como eu desenvolvo um comportamento saudável de viver em sociedade. Nós precisamos entender que o que nos torna infeliz
é o comportamento dos outros. Em consequência, não há como não fazer o seguinte raciocínio, que o que torna o outro infeliz ao meu lado é o meu comportamento, não é o meu conhecimento. Quando a gente vê gente machucada, vê gente dolorida, quem faz atendimento fraterno sabe o que é isso, qualquer um de nós sabe, porque ou já chorou ou já ouviu alguém chorar, está falando de que alguém fez algo contra mim. Um patrão que me humilha, um marido que não me respeita, alguém que faz algo, que tem um comportamento e uma atitude que me atinge na minha intimidade, me deixa mal, me faz sentir fragilizado, rebaixado. Então eu estou tendo a concepção clara de que a atitude do outro que me provoca mal-estar e que a minha atitude provoca mal-estar nos outros. Então a tolerância, o suportar, que é solicitado pela irmã Rosalina no capítulo 5, é para a hora, é para agora. E o Haroldo Dutra, expositor maravilhoso que esteve aqui no MIEP esse ano, espero que volte muitas vezes a Campina, ele tem uma frase que ele repete que é extremamente importante. Ele diz assim, o que Deus espera da gente é para aqui e agora, e não para amanhã e depois. Isso para amanhã e depois faz tempo que a gente me adianta. Não, eu vou evoluir, na próxima encarnação eu consigo, nessa não dá, eu já tentei. Será? Quando o indivíduo diz que já tentou e não dá mais, com o conhecimento que já tem, na circunstância histórica que nós estamos, sem ninguém estar tentando lhe matar para você fazer aquilo, sem você estar sendo violentado na sua família porque você não respeita seu pai, você não consegue perdoar, não consegue respeitar, não consegue dignificar, né? Porque você não quer. A gente não quer porque a gente não quer. Porque a gente tem que ter um culpado. Quando tudo dá errado, para o ego, é muito mais fácil de apontar para alguém. Ou um sistema, um governo, uma religião, ou um pai, uma mãe, é muito mais fácil, mas é infantil. Apontar para um outro um comportamento que, como adulto, já não é mais responsabilidade do outro. Falar que, de certa forma, no início da sua vida, ele foi responsável por certos traumas e tal. Mas se fosse assim, tão violenta a influência do meio sobre a vida das pessoas, todas as pessoas que tiveram vida difícil seriam ruins. E todas as que tiveram vidas fáceis seriam boas. Isso não acontece. Nós vemos filhos das classes desprivilegiadas desse país, morando em condições faveladas, com irmãos envolvidos em drogas, e que se tornam seres maravilhosos. E nós vemos, na mesma medida, jovens que estão em plena casa de classe média, com acesso a uma boa educação, intercâmbio lá fora, e se tornam verdadeiros marginais. Porque as condições não são a responsável última, é sempre a nossa escolha, livre-arbítrio. Não vamos perder de foco que Deus nos deu isso. Deu livre-arbítrio de não perdoar ou perdoar a escolha. De entender o que aconteceu e se magoar, ou entender o que aconteceu e aprender e seguir. É escolha. Sempre demandando de nós a paciência de esperar os processos. Esperar em Deus. Porque a fé é um atributo maravilhoso da alma humana. Tem uma frase de Khalil Gibran que meu avô sempre me dizia, né? Quando eu estava assim, reclamando das coisas, assim, que ele me pedia muito para ter paciência, porque obviamente ele ocupava espaço de pai para mim, ele era um pai que já tinha uma idade avançada e uma experiência maior, e quando eu ia contar um drama que para mim parecia insuperável, ele sempre dava aquela risadinha que a gente ouve uma pessoa mais madura, tipo assim, tu não sabe que problema não. É isso. Aí dá aquela risadinha que até irrita você na hora, porque aquilo está doendo para você. E ele dizia assim, meu filho, Khalil Gibran diz que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Fé é paciência. Por quê? Porque o que é a fé? É quando todas as minhas soluções racionais não dão mais resposta, tudo que eu tentei me movimentar para resolver não resolveu, parece que o caos vai acontecer, e aí é nessa hora que só tem uma pessoa que faz um chamamento doce. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então divide comigo. Aí ele vai dizer assim, faz tempo que eu ofereci o serviço, você aqui não quis. Desde que eu vim aqui, eu dei testemunho que eu vim para dividir com você esse peso. Você aqui quer fazer só. A fé é essa entrega em paciência de esperar o tempo de Deus. E não o tempo da gente. O tempo de Deus. Que um tempo de sabedoria. Que não atende os nossos desejos. Atende necessidades de almas eternas. Não desejos de personalidades transitórias que somos. É esse Deus que nos chama através do seu Filho Jesus.
nosso irmão maior. Nosso modelo de comportamento, de paciência, de suportar a execração pública pacientemente, de suportar pacientemente e antevendo o que acontecer, o abandono dos amados, de suportar a negação de um ser querido como Pedro, para testemunhar comportamentos e exemplificar condutas na nossa vida, na nossa relação com os demais e com Deus. Por isso, nós temos que entender que a hora é de trabalhar nossas emoções, a hora é de vivenciar evangelho na vida da gente. É hora de continuar estudando, mas vivenciar o que a gente já sabe. E faz tempo que a gente já sabe, tem muita coisa que a gente já sabe. Porque, no fundo, eu tenho uma sensação, posso estar enganado, que se a gente conversar com as pessoas, assim, bem firmemente assim, todo mundo sabe o que tem que fazer para melhorar a vida. Assim, todo mundo já sabe. Olha, às vezes você vem, a pessoa vem conversar com você. Eu sei até o que eu tenho que fazer, mas não estou conseguindo. Bom, então já é um bom caminho, né? Você sabe o que tem que fazer, não está conseguindo, vamos entender por quê. Qual é o mecanismo que você está tendo em você para que você se sabote, para que você ache que não pode, ou para que você não entenda que, embora seja doloroso o esforço da mudança, eu sempre insisto, doloroso é permanecer onde se está. Porque se a mudança é algo que você não sabe no que vai dar, embora toda mudança para o bem só vai dar em luz, mas vamos supor que ainda assim você fique na dúvida, você já tem certeza do caos em que se encontra. Isso é uma realidade. É certo que você está mal. Então, no fundo, a gente já sabe o que tem que fazer. Se tem um parente difícil, no fundo, a gente sabe o que tem que fazer. Tem que tolerar. Mas você não sabe o pai que eu tenho. Você esqueceu que você é espírita? Você esqueceu que provavelmente esse pai foi escolhido até por você numa negociação de nascer junto na sua família para que você se refaça dentro da lei com ele? E agora está abdicando desse momento na sua vida? Vai adiar mais uma vez? Quantas vezes a gente vai adiar? Quantas vezes vamos abusar da misericórdia de Deus e achar que não tem consequências? Tem consequências. Porque Deus pune não, que Ele é só amor. Tudo que Ele faz é um projeto amoroso na nossa vida. Ter essa noção e ficar assim convicto de que eu acabei de perder meu emprego. Eu acabei de saber que uma pessoa que eu amo profundamente está com metástase. Eu acabei de saber que eu estou com metástase. Eu acabei de acabar meu casamento. Eu acho que eu não tenho mais sentido na minha vida. Eu perdi o meu filho. Qualquer que seja a coisa. E pensar assim, Deus, Ele é puro e infinito e transbordante amor. E sendo Ele todo esse amor, nada, mas absolutamente nada do que passa na minha vida não é um projeto secreto de amor de Deus para mim, que eu não estou conseguindo entender. E aí a paciência de esperar o amanhã para eu entender que aquilo que aconteceu hoje tem um profundo objetivo de crescimento na minha alma, para depois eu entender o chamamento de Paulo em tudo da graça. Porque esta é a vontade de Cristo para conosco. Em absolutamente tudo. Porque a paciência de esperar na fé que aquilo que hoje parece sem absolutamente sentido nenhum, vai ter todo o sentido amanhã. Aqueles sofrimentos que a gente passa, às vezes na infância, nos estudos, no concurso que vai fazer, ou no que não passa, enfim, tudo. Um objetivo amoroso de Deus. Não, meu filho, não é bem aqui que eu quero que você fique, não. Aqui você se perde de novo. Você já esteve aqui. Insista, não. Aí você fica lá. Até ficar a ficha. Perdeu 7 anos, não aprendeu. Se alguma pessoa que acaba o namoro 2 anos diz assim, esse ano foi péssimo, acabei meu namoro. Foi um ano trágico. Não, foi um ano que você aprendeu durante 2 anos como se envolver com outra peste dessa. Veja que ganho. Experiência de vida. Quando a pessoa chegar com um comportamento que lembra, você sai, afasta-se de mim, né? Você já entende o processo. Mas o que Jesus quer de nós é isso. E aí, para isso, Ele quer que a gente mude o patamar de atitude. Existem 3 comportamentos clássicos. O comportamento proativo, o comportamento reativo e o comportamento passivo. Quando Jesus chega, Ele percebe que o que tinha se feito da primeira revelação era uma passividade. Não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam. É um cristão, na verdade, reativo. Ele olhou e disse, não, quero algo mais de vocês. É outro momento, vamos dar um salto aqui. Ouvistes o que vos tem sido dito, eu porém vos digo. Ou seja, eu estou mudando um pouquinho aqui. Eu estou alterando, eu estou fazendo um adendo nessa constituição aqui.
façais aos outros aquilo que vós quereis que eles os façam. Deixa de não fazer o mal para que ninguém faça mal para você, faça o bem. Muda de comportamento. Vamos pensar na sala de aula. Voltando ao exemplo da educação, que é um ambiente de experiência, de experimentação da alma humana, assim que sai de casa, e aí a gente, professor, sabe se está dando certo ou se está dando errado, porque somos os primeiros, fora do ambiente familiar, grupo primário, a receber os filhos para saber se deu ou não certo aquela educação moral. Numa sala de aula clássica, estudos já mostram isso, nós temos uns 5, com muito otimismo, 10 alunos proativos. 50 alunos, certo? Vamos supor que 10 sejam proativos. Aquele aluno, né, Denise, que a gente vai perguntar, ele levanta a mão. Antes de você pensar, ele levanta a mão, não, espera aí, fulano, deixa o resto responder e tal. Você dá um livro, ele lê 2, ele, né, desafia você, ele quer mostrar o conhecimento, tem conhecimento, é disciplinado, tenta na frente. Como é chamado pelos colegas? Nerd, CDF, dá bom de professor, tudo isso. Pesquisas apontaram que esses indivíduos que levantam a mão primeiro, nas empresas e na escola, 10 anos depois são os líderes, onde vão. Realmente que nerd é para mangar, né? Porque eu acho que todo mundo deve mangar de Bill Gates, por exemplo, era um nerd. Os criadores do Google, nerd com certeza. Do Facebook, nerd com certeza. Por isso, se alguém lhe chamar de nerd, faça obrigado, depois eu dou emprego a você. E 35% da turma é reativo. Você pede, ele faz. Você cobra o exercício, ele leva. Você faz a prova e só assim ele estuda para provar o conhecimento. Ele reage ao incentivo que você dá. E os outros 5%, como dizem os nossos irmãos evangélicos, só Jesus na causa deles. São os ou passivos que você pode plantar bananeira, não tem recurso didático, pedagógico nenhum, sabe? Só o amor, que é o recurso didático pedagógico, por excelência, né? Mas eles são tocados mesmo por sentimentos. Por sentimentos eles são tocados, né? E os professores, é claro, a gente está na nossa realidade, poxa, ganha pouco, tem que dar aula em tem quantas escolas, ainda tem que amar o aluno. É difícil, eu sei que é, mas é o que tem que ser feito. Agora a gente não está conseguindo. Isso é a realidade. Mas a gente pensa o seguinte, que nós estamos hoje na transição planetária. Um momento grave da Terra. Muitas coisas acontecendo já. Muita coisa linda e coisas tenebrosas acontecendo concomitantemente. Obviamente a gente dando ibope ao mal, como sempre, né? A patrulha na cidade vence, obviamente. Então o que a gente tem? É o momento de nós começarmos a imaginar que se nós temos uma humanidade de reativos, se os líderes são maus, esses vão seguir os maus. O mundo jaz no maligno. É porque todo mundo é ruim? Não. É porque os que dominam as esferas de poder, do conhecimento, ainda são majoritariamente maus. E influenciam esses reativos. Se nós pegarmos e colocarmos nessas esferas de poder os bons, mas os bons com testemunho moral, de conduta, porque de conhecimento os maus têm muito. Os grandes líderes da humanidade que são maus são pessoas extremamente cultas. Hitler adorava pintura, né, Otávio? A arte. Os grandes compositores alemães. Era até vegetariano, veja que alma evoluída. Não comia vaca, né? Olha só mandava matar judeu, mas é um detalhe histórico, né? Então assim, a gente vê que é testemunho de conduta. Quando, em todos os lugares, na justiça, na educação, esses novos espíritos que estão nascendo, né? Que estão vindo para as evangelizações, com muito conhecimento, mas precisando de evangelho, muito evangelho, vão poder mudar o padrão de conduta da sociedade. Vão ser referências de conduta. Essa grande massa de reativos vão entrar na moda do bem. De termos uma conduta moral. De vivenciarmos um evangelho vivo. E de entendermos a proposta de Jesus para as nossas vidas. Vai ficar muito mais simples, porque os maus já começaram a deixar o plano espiritual. Na verdade, as camadas mais grossas do umbral estão esvaziadas. Aqueles espíritos mais perversos não estão mais no mundo espiritual. Estão todos encarnados aqui na Terra. Pensaram que estava bom, né? Junto com eles, todos os espíritos mais luminosos da história humana também. É a separação do joio e do trigo. Esse momento.
É momento de exemplificar. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos era a exemplificação. Era ir para a arena, ser comido pelo leão sem negar a Deus. Mantendo a conduta. E ainda olhando para o algoz como um irmão moralmente falido, mas que um dia iria despertar. Aquilo que Mahatma Gandhi pediu para os hindus, olhar para o inglês como inimigo, não olhe não. São irmãos nossos inconscientes, que não sabem o que estão fazendo. A inconsciência da ignorância. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A inconsciência que a ignorância nos dá. Sair da passividade, sair da reatividade e ir para a proatividade com Jesus. Esse é o chamamento. Proatividade com Jesus, não pense que é uma grande missão, né? Ah, você é o novo Chico Xavier. Não é uma grande missão. É a missão silenciosa no seu cotidiano, da sua família, seu ambiente de trabalho e conduta. E você vai ser criticado porque vai ser chamado de só quer ser o santo. Vai ser motivo de chacota. Porque as pessoas, elas querem desestimular quem dá certo. Porque as pessoas que dão certo provam que é possível dar certo. Por isso que os alunos, eles fazem críticas aos estudiosos, porque eles provam que é possível estudar, ver a minissérie, é possível ir para casa dos amigos, é possível ir para um show e estudar. Porque a gente percebe hoje que eles fazem tudo isso, eles não são aqueles guris que ficam o tempo todo. Não, aquela coisa de nerd, não tem mais. São pessoas que têm uma vida social, que têm amigos, que namoram, estudam. Então é irritante. Não. Como é que o cara consegue fazer? Ainda estuda e tira 10, coisa triste. Vamos chamar de nerd, vamos, sabe, desestimular. Não é para se desestimular. Quem faz a coisa certa é sempre a mesma coisa. Não é para estimular. É comportamento com Jesus. É proatividade com Cristo. É um chamamento importante. Porque nós não só fomos omissos com Cristo no passado. Nós já fizemos tudo contra o Evangelho de Jesus. Mas ele sabe que a mesma força que a gente utilizou um dia para ir contra a mensagem dele, quando a gente acorda, a gente utiliza para ir a favor e com a mensagem de Jesus. Aconteceu isso com Saulo em Damasco. A mesma força por acreditar estar certo em defender os princípios do sinédrio, do judaísmo, de achar que estava defendendo sua raça, que para ele era uma visão restrita de um grupo étnico. Com Jesus ele percebeu raça humana, com Jesus ele percebeu fraternidade. E com a mesma força e vigor que ele perseguiu o ideal cristão. Só que ele percebeu que com Jesus não é pelo espírito da força, é pela força do espírito. Não é pela imposição. Essa é a minha norma, é nisso que a gente acredita, aceitem. Não, é pelo exemplo. É isso que eu faço. E se você percebe nisso que eu faço, doçura, pacificação, paciência, não importa como você acredite, é isso que a gente vivencia. Paciência com Jesus é entender o tempo das coisas, é esperar o tempo de Deus, é ter fé, é manter a esperança, é aceitar com a resignação dinâmica proposta por Joana a colheita do que a gente plantou, se preparando com um plantio diferente para amanhã colher a luz que tanto desejamos e a paz que tanto queremos, desenvolvendo para tanto paciência em nossos corações. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.